Nossa, como é bom estar em casa, né? Como é bom estar com vocês. Eu tenho esse prazer uma vez a cada 2, 3 meses e como é gostoso olhar os rostinhos de vocês e ver gente de longe também e ver gente de perto, gente que eu não via há tanto tempo. Hoje eu gostaria já de cara, preparar vocês, porque existem certas mensagens, certas palestras, certas palavras que Deus imprime em nosso coração como palestrantes, pastores, mensageiros, que tantas vezes lutamos tanto com Ele para ficarmos calados, porque sabemos as consequências e talvez a rejeição que essa palavra tenha. Hoje talvez seja um desses dias. Talvez seja um desses dias que você saia daqui desse teatro não tão inspirado. Eu espero que você saia inspirado, mas é muito provável que você saia daqui, espero eu, convicto. Convicto de que algo na sua vida precisa mudar, de que algo no nosso estado precisa mudar e de que algo, talvez, nas igrejas em que você participa, ou se você é aqui precisa mudar, de que algo está errado. E de que o reino de Deus, de forma desesperada, precisa começar a fazer sentido para aqueles que se chamam pelo nome do Cordeiro. Eu espero que você saia daqui incomodado. Eu espero que você saia daqui inconformado. Eu espero, talvez, até que você saia daqui revoltado. Mas não com os outros, com você mesmo. E que assim nós tenhamos 250 a 300 pessoas iniciando uma revolução lá fora. Outro aviso de hoje é que eu preciso compartilhar com vocês a minha posição político-partidária. Eu não sou petista. Eu não sou de esquerda. Assim como eu também não sou PSL e não sou de direita. Eu cheguei a um ponto de tamanha aversão à hipocrisia da política, não somente no nosso grande Brasil, mas parece que isso transpassa qualquer fronteira. Que eu tive que chegar à conclusão que se eu tiver que discordar e for verbal, se eu precisar ser e me posicionar de forma contrária a gregos e troianos, eu farei. Porque eu não sigo Lula e não sigo Bolsonaro. Eu sigo Jesus Cristo, pois Ele é o único Senhor sobre minha vida. E onde o Lula é contrário a Jesus Cristo, eu serei contrário a Lula, denunciarei Lula e serei verbal a respeito dos desmandos de um partido corrupto, de uma quadrilha instalada no nosso país. Da mesma forma, se Bolsonaro e companhia, ou e família, forem contrários àquilo que o meu Senhor me ordena a ser, pensar e fazer, eu serei contrário ao presidente do meu país. E se chegar a um ponto de precisar entregar a minha vida em uma revolução para que as coisas e as asneiras que ambos os lados trazem sobre a nossa população, eu espero que não somente eu, mas todos os cristãos estejam dispostos a trazer de novo a paz ao nosso país, ao nosso continente e, por que não, ao mundo. Porque no início do Sermão do Monte, que é a série em que nós estamos, Jesus ensina aos seus discípulos algumas bem-aventuranças, que, como você já ouviu através do Paulo, do Laurence, da Sara, as bem-aventuranças não são grupinhos de pessoas que são felizinhos lá no céu, que muitas vezes foi isso que nós aprendemos pelos anos e anos de ensino na escola bíblica dominical. Entendemos alguma coisa errada, que esses grupinhos são os felizinhos do céu. Algum dia, quando Jesus voltar, nós estaremos lá no céu e esses grupinhos, uau,
eles serão contemplados pelo novo reino que vai chegar algum dia. O grande problema é que esse reino já chegou e Jesus anunciou esse reino e hoje nós somos o corpo de Cristo. Nós somos aqueles que estamos anunciando como embaixadores de Cristo, de que esse reino chegou e está avançando. E muitos de nós ainda estamos esperando tornar felizes aqueles grupinhos um dia no céu. Mas as bem-aventuranças são características, guarda isso, são características de cidadão de um reino que já chegou. E é tão interessante morar fora do Brasil que você começa a ficar mais sensível às diferentes características das diferentes etnias. No lugar onde eu vivo, existem russos, ucranianos, árabes de todos os tipos. Tá? Que árabe a gente pensa assim igual africano. Você sabe que africano não é um grupo étnico, né? Africano África é um continente. E existem inúmeras nações e etnias ali dentro. Então, para de chamar algum negão que você veja na rua de, lá vai um africano. Não, 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 não. Ele é de uma etnia específica. Ele pode ser Yorubá, ele pode ser... como? O Banto. Ele tem várias etnias. Da mesma forma, quando você vê um carinha aqui no norte com carinha de índio, ele não é índio. Ele é de alguma etnia, ele é de alguma nação, ele tem características próprias de como ele pensa e como ele digere o mundo. E vivendo onde eu vivo, a gente começa a notar que cada cidadão tem forma de vestir, tem forma de falar, dependendo de onde ele vem, ele tem forma até de pensar diferente. A cordialidade deles é diferente. A forma como eles tratam as mulheres é diferente. A forma como eles tratam as crianças é diferente. E quando Jesus ensina aos seus discípulos o Sermão do Monte, eu e mais alguns teólogos, alguns professores da Bíblia, alguns pastores, alguns palestrantes, nós cremos que Jesus não está falando e ensinando para algo transcendente, que um dia, lá, quando Jesus voltar, vão ser as regras do novo reino do céu. Não, 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 não. É a ética de um novo povo. Um povo que se chama pelo nome do Cordeiro. É uma ética para todo e qualquer cristão seguidor do carpinteiro. Deveria ser a sua ética. Ou melhor, deixe-me refrasear. Deve ser a sua ética. Deve ser o seu modo de vida, deve ser a sua cosmovisão. E é sobre isso que falaremos hoje, falando a respeito de um trecho do Sermão do Monte, ainda das bem-aventuranças. A Sara termina domingo que vem. E nós vamos falar sobre bem-aventurados ou felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Está vendo a etnia aí? Parece que essa é uma característica daqueles que são parte da família. Aqueles que são parte da família de Deus são reconhecidos por serem pacificadores. Está tão difícil viver na nossa era. Está tão difícil ser cristão hoje em dia no Ocidente. Porque de perseguidos, porque de desempoderados, de famintos e de pobres, nós nos tornamos os líderes de nossa nação, os líderes de nossas nações. Agora nós não mais recebemos pedradas daqueles que vinham contrários à pregação do Evangelho. Hoje somos nós que atacamos as minorias que não aceitam. O reino de Deus chegou. Se você não gosta dele, deixe-o. Lembra disso? Só que nós falamos de forma diferente hoje. Tem alguém querendo dormir. Hoje nós falamos com um linguajar diferente, ou tiramos algumas fotos com alguns pastores ao lado, porque o reino de Deus chegou e nós vamos atacar quem for necessário, mesmo que se for necessário morrer ou matar, melhor matar
Bandido bom é bandido morto. Esses gays têm que mesmo ir para o inferno. Um dos maiores filósofos para mim de todos os tempos é um cristão dinamarquês chamado Søren Kierkegaard. E ele fala mais ou menos isso a respeito da nossa interação com o nosso manual, como a Rúbia falou, com o nosso livro principal, a nossa única autoridade de fé e prática. Ele diz assim: a questão é muito simples. A Bíblia é muito fácil de entender, mas nós, cristãos, ele não está falando dos outros, ele está falando para os de casa, somos um bando de vigaristas trapaceiros. Nossa. Fingimos que não somos capazes de entendê-la porque sabemos muito bem que no minuto em que compreendermos, estaremos obrigados a agir em conformidade. Tome qualquer palavra do Novo Testamento e esqueça tudo a não ser o comprometimento de agir em conformidade com ela. Meu Deus, dirá você, se eu fizer isso na minha vida, minha vida estará arruinada. Como vou progredir na vida? Pergunta Kierkegaard. Aqui jaz o verdadeiro lugar da erudição cristã. A erudição cristã é a prodigiosa invenção da igreja para defender-se da Bíblia, para assegurar que continuemos sendo bons cristãos sem que a Bíblia chegue perto demais. Ah, erudição sem preço. O que seria de nós sem você? Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. De fato, já é coisa terrível o suficiente estar sozinho com o Novo Testamento. Quando falamos de bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, essa característica é uma característica ordenada por Deus para que nós, cada um de nós cristãos, a tenhamos. E eu gostaria de desembrulhar, junto com vocês, o que, acredito, a palavra nos ensina, o que são esses pacificadores. E eu acredito que a raiz da pacificação está encontrada no próprio Cristo. Porque Jesus Cristo foi o pacificador. Senão, abra lá a sua Bíblia, o seu manual, o seu aplicativo, o que quer que você tenha nas mãos, em Colossenses, capítulo 1, verso 19. Nós vamos por vários lugares da Bíblia. Lembra, a nossa base foi Mateus 5, de onde estamos estudando o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. E nós vamos agora por todo o Novo Testamento, principalmente nos escritos de Paulo, entender um pouco mais o que são esses pacificadores. Eu estou com um médio sobrando na minha voz e está me agoniando. Desculpe a frescura. É que é zum, 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 zum no ouvido, fica complicado. Olha o que diz Colossenses. A partir do verso 19. Pois foi do agrado de Deus... Você tá por aí? Está na Bíblia? Tá? Colossenses 1,19. Está comigo? Nas igrejas pentecostais diz amém ou então misericórdia. Muita misericórdia, a gente para e vai com você aí e a gente te ajuda, tá bom? Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Nele é Cristo, tá bom? Se você ler o contexto desse texto, você vai ler que o nele é Jesus de Nazaré, o carpinteiro. Foi do agrado de Deus que em Jesus Cristo habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Você está vendo a palavra reconciliação aí? Continuemos. Tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Me parece que o que Paulo está tentando dizer é que pelo sacrifício de Cristo, Deus estabeleceu a paz com o universo. E você faz parte do universo, junto com seu pior inimigo. Tá bom? Não importa se o seu pior inimigo ou não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador e fala a mesma língua evangélica que você. Através de Cristo foi decretada a paz. Eu não estou dizendo que é todo mundo salvo.
Não coloque coisa na minha boca que eu nunca disse. Não sou universalista. Eu esqueci de dizer isso quando eu falei da minha tendência político-partidária. Eu não sou universalista. Mas através de Cristo, porque Deus amou o mundo, o cosmos, todos os universos e multiversos possíveis. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o amor de Deus é pelo mundo todo, mesmo que saibamos que nem todos serão salvos. Mas o amor de Deus não é só por um grupinho, bonitinho e cheirosinho, evangélicozinho. Antes, vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamada a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei servo. Eu sei que está dizendo ministro, mas é porque essa palavra já não fala mais com a gente. Foi por isso que Paulo se tornou servo. Ele é servo desse Evangelho. Qual é o Evangelho? Qual é a boa notícia? O que é que Paulo anunciava por todos os cantos do Oriente? Cristo reconciliou o mundo com Deus. Portanto, agora, reconciliem-se com Ele, porque Ele já deu o passo necessário da parte dele. A paz foi firmada de cima para baixo, o Rei estabeleceu a paz. Vá para Romanos. Corra lá para Romanos. Em Romanos, desculpe, 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Olha o que também falando a respeito de reconciliação, de paz. Olha o que Paulo continua falando para outra igreja, para outro grupo que ele escreveu. 2 Coríntios 5, a partir do 17. Portanto, se alguém está encontrado nesse Cristo, ele é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus. O quê? Essa transformação, essa nova vida, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então agora parece que não somente é o Cristo, o pacificador e reconciliador, mas nós, que somos agora embaixadores e servos dele, somos também os servos com o mesmo chamado e a mesma missão de reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o Winston, estava reconciliando consigo a comunidade viva, estava reconciliando consigo os batistas, estava reconciliando consigo os evangélicos, estava reconciliando consigo os cristãos. Não. Estava reconciliando consigo o mundo. Não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, nós somos embaixadores de Cristo. Eu sei que você odeia quando algum pastor faz isso, mas vira para o cristão do seu lado. Vira para o cristão do seu lado e fala assim: você é embaixador de Cristo. Eu sei que a gente não suporta isso, mas eu acho que a gente precisa ser lembrado disso. Porque nós somos embaixadores desse reino. E, gente, deixa eu falar uma coisa a respeito de embaixador na nossa era aqui no Brasil. Então, na verdade, o que o Bolsonaro está tentando fazer se aplica para a sua vida. Não importa qual é a formação que você tem, se você tenha falado inglês, se você tenha um chapéu do Trump, se você tenha feito hambúrguer, o que você tenha feito, não importa qual é a grande qualificação que você tenha. Por causa do sacrifício de Cristo, você é automaticamente filho
de Deus e, portanto, embaixador. No momento em que você dá um passo para dentro dessa família, porque Deus já invadiu sua vida, e a única coisa que você precisa fazer é dizer: Senhor, eu sou pecador e aceito a tua reconciliação e aceito a tua paz. Porque a paz não foi você que estabeleceu, porque quem tinha arma na mão era ele. Mas ele guardou todas as armas e, muito pelo contrário, não atirou uma arma, mas ele se sacrificou e disse: aqui está a tua redenção. A reconciliação está em suas mãos, porque eu faço essa reconciliação. E a única coisa que você faz é entrar no Espírito. A única coisa que você precisa fazer é entrar em Cristo. Se colocar debaixo do senhorio deste rei. Estar debaixo desse reino. E você faz isso dizendo: eu me entrego a esse rei, e ele a partir de hoje é meu senhor, isto é, sou escravo dele. E em vez de escravo, ele te torna filho e embaixador. É nessa hora que a igreja fala: aleluia, glória a Deus, e o povo começa a falar em línguas. Porque essa é a mensagem do evangelho. Ele continua. Fica com raiva de Paulo, não fala comigo não. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Olha, repara bem, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Gente, você pode sair, tá? Se você ficar, eu avisei. Me parece que de algum tempo para cá, nós confundimos patriotismo, nós confundimos amor pela pátria e ódio contra a corrupção, e desejo de um grande crescimento para o nosso país, desejo de que os nossos paupérrimos não passem fome, e existe fome no Brasil, sim. Parece que a revolta contra os desmandos da impiedade no Brasil e em outros lugares também fez com que substituíssemos o reino ao qual somos súditos e servos e o rei de quem recebemos o nosso mandamento. E de embaixadores de Cristo nos tornamos meros cabos eleitorais de diferentes partidinhos. Ou líderes de torcida de alguns jogadores. E esquecemos de olhar para aquele que é o autor de nossa fé. E hoje, muitos de nós somos ou seguidores de Lula ou seguidores de Bolsonaro, enquanto deveríamos ser reconhecidos como filhos de Deus e servos de Cristo, por sermos pacificadores, por sermos os que levam o evangelho da reconciliação e da paz entre Deus e os homens. Que tal, então, deixarmos as nossas filiações partidárias e passarmos a revolucionariamente e subversivamente viver o Evangelho de Jesus Cristo, custe o que custar, influenciando as pessoas ao nosso redor, no nosso mercado de trabalho, nas nossas escolas, nas nossas faculdades, nas nossas igrejas também, porque muitas vezes tem mais petista ou bolsonarista do que cristão.
E assim comecemos uma revolução de pacificação do nosso povo, que pode transbordar para também pacificar a Venezuela, para também pacificar a Bolívia, para também pacificar a Colômbia, para também pacificar a Argentina. E assim o reino de Deus seja expandido por todos os lugares. Se nós formos embaixadores de Cristo, eu tenho esperança para o mundo e para o Brasil. Mas se nós formos partidários de qualquer um dos partidos e todos os outros partidecos, eu tenho dúvidas de que algum dia haverá esperança para o nosso país. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É assim que a nossa população conhece o meio cristão, seja ele evangélico, católico ou ortodoxo, o que você quiser. Os cristãos hoje, no hemisfério ocidental, são tidos como pacificadores? Me responda, são? A resposta é não. Nós somos tidos como beligerantes. Nós somos tidos como aqueles que têm as leis na mão e a retidão na mão, e estamos prontos para pegar essa lei e essa retidão e dar na cabeça de qualquer pessoa que não seja reta. E eu estou contigo com relação a viver uma vida reta. Nós somos chamados a ser nada menos do que santos, como nosso Deus é santo. Nós somos chamados a nada menos do que sermos perfeitos, porque o nosso Deus é perfeito. Agora, nós não somos orientados a destruir a cabeça das pessoas com essa santidade e essa perfeição. Mas nós somos chamados a instar com eles a tempo e fora de tempo. Nós somos chamados a implorar: reconciliem-se com Deus, porque o pacificador chegou, o reino chegou, e hoje há um novo rei na parada. E essa reconciliação não é somente entre Deus e os homens, mas se atentarmos para as palavras expressas daquele que chamamos de Senhor, e é perigoso o que a gente se acostuma a chamar, porque eu acredito que muitas vezes chamamos Jesus Cristo de nosso Senhor, e ele nada mais é que um bibelô, um amuleto, ou algum nome que nós chamamos quando estamos desesperados, tudo menos Senhor. Muitas vezes me parece que a história de Aladim e a lâmpada do gênio é muito mais a nossa experiência cristã do que, na verdade, um senhor e um servo, mas sim um gênio e um senhor. Porque o ensino expresso de Jesus Cristo é encontrado em João 13, capítulo 34 e 35, com relação à pacificação entre eu e o próximo. Diz assim: um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros como eu amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Como mesmo é essa característica daqueles que são discípulos de Cristo? Is it love, is it love, is it love, is it love, what I'm feeling? A gente canta muito sobre o amor. A gente levanta a mão, revira o olho. Eu não estou falando de Bob Marley, não. Estou falando da Rúbia cantando aqui com o povo. A gente levanta a mão e, ai, Senhor, o teu amor, eu quero amar. E a gente sai por essa porta e o amor vira simplesmente uma sensação. O amor vira simplesmente um sentimentozinho gostoso que arde no meu coração, mas quando o coração não está mais ardendo, eu não acho que eu preciso amar. E olha que nesse texto fica parecendo que é para eu amar o Paulo Gilson, o Marquinhos, o Gabriel, amar o Marcos, que eles são meus amigos. São uma galera que eu gosto.
são uma galera que compartilha os meus pensamentos, são uma galera que segue o mesmo Deus que eu sigo. Mas Jesus ensinou outras coisas também. E aí o bicho pega. Desculpa, Sara. Ela está tentando traduzir. Olha o que Jesus ensina logo depois de dizer: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Logo depois disso, em Mateus 5, verso 43 em diante, ele diz assim: pega a sua Bíblia, não é o Winston que está falando. Não odeie o mensageiro. Se você quer odiar alguém, odeie o autor da mensagem. E a porta está sempre aberta. Vocês ouviram que foi dito: ame o seu próximo e odeie seu inimigo. Mas eu digo: quem é eu? Fala alto, sem medo. Quem é eu? Jesus, o que você diz que é seu Senhor. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Essa questão de filiação e paternidade continua voltando. Parece que realmente Jesus tem a intenção de nos ensinar que a característica daqueles que são filhos de Deus é que eles promovem o amor e a reconciliação até com aqueles que eles odeiam, ou aqueles que os odeiam. Porque Ele, Deus, faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos. Publicanos era assim, tipo, você quer xingar alguém de um nome de baixo calão, dizendo assim: esse é o pecador, o pior pecador. Pense aí no pior pecador, é publicano. Porque até os publicanos fazem isso, os traidores fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais até os pagãos? Aqueles que não são da nossa família, aqueles que não são filhos de Deus. Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Perfeitos em quê? Perfeitos em retidão? Não, ele diz isso em sede santos porque eu sou santo. Perfeitos em quê? Fala comigo, por favor. Em amor. Em amor tal qual o amor de Cristo. Portanto, me parece que o chamado de Deus através de Cristo para aqueles que são discípulos de Jesus Cristo, para aqueles que são filhos de Deus, é terem um amor tão sacrificial quanto o amor de Jesus Cristo. E nós conhecemos a história. Uma imagem para você. Jesus está pregado na cruz, assim narram os evangelhos. Em uma de suas últimas palavras, depois de ser traído, injustiçado, cuspido, desnudo, depois de ser injuriado, depois de ser chicoteado até não mais ser reconhecido, depois de ter uma cruz carregada por ele mesmo e não conseguir carregar tudo, porque de tão pesada era. Depois de ter tido colocado em sua cabeça uma coroa de espinhos, depois de ter pregos traspassados pelos seus punhos e também pelos seus pés, depois de ter sido de toda forma vilipendiado, ele diz, orando ao Pai: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. É esse o nosso exemplo? Bandido bom é bandido morto? Winston, você não mora mais aqui, você não sabe o que a gente passa. Eu sei a perseguição que os cristãos passavam no primeiro século e não é nem próxima da perseguição que vocês passam no Manaus, no Amazonas. Será que a ficha cai? Eu conheço a perseguição que os cristãos enfrentavam no Coliseu, com um centurião romano,
com o exército romano. Simplesmente do nada, um soldado podia chegar a um judeu cristão e literalmente assassiná-lo, porque ele não era nem cidadão romano. Ele era a escória da sociedade. E esses cristãos recebem a palavra de Jesus e depois a palavra de Paulo dizendo: vocês precisam amar os vossos inimigos. Os inimigos eram soldados romanos que estupravam suas mulheres. Eram soldados romanos que escravizavam seus filhos. Eram soldados romanos que os humilhavam. Eu não vi isso nenhuma vez, nem nos Estados Unidos e nem no Brasil. Você já viu isso? Onde perdemos o fio da meada de sermos embaixadores de Cristo? Reconciliadores. E eu não estou aqui sendo inocente, não me chame de inocente, eu não estou sendo inocente, eu não estou dizendo que quando alguém colocar um fuzil na sua cabeça, você vai dizer em nome de Jesus, baixa o fuzil. Eu não sei qual é a sensação de ter um revólver à minha cabeça. Não sei. Talvez os seus instintos de preservação de vida façam com que você lute pela vida, ou talvez você fique completamente congelado. E ore a Deus uma oração: Senhor, só mais um dia, eu prometo que eu volto para a igreja. Eu não sei o que você fará, mas a sua filosofia de vida não pode ser nem essa, e nem bandido bom é bandido morto, e nem dos homossexuais é o reino de Satanás. Mas a sua filosofia de vida precisa ser: eu vos imploro, reconciliem-se com Deus, porque o pacificador veio e entregou sua vida, e eu sou discípulo dele, e eu estou disposto a entregar a minha para que você tenha paz com Deus. O que vai custar essa onda política cristã que nós estamos enfrentando nos nossos países? O que isso vai custar ao Evangelho? Eu não estou preocupado somente com a economia do Brasil. Eu não estou preocupado com a onda de casamentos gays. Eu não estou preocupado somente com o comunismo dentro das nossas escolas. Eu estou preocupado com o Evangelho ser manchado por gerações, por causa de uma geração que, em vez de se sacrificar, escolheu dominar. Portanto, eu gostaria de desafiar você a ir para casa com todo o estômago revoltado que talvez você esteja agora. Eu gostaria de pedir que você ponderasse, que você passasse um tempinho com a Globo, com a Band, com a SBT, ou com qualquer outra rede de notícias que te traz informações desligado. E que você tirasse um tempo com Deus, talvez voltando a esses textos, e tirasse as suas próprias conclusões de como deve ser a sua conduta como embaixador de Cristo. Porque seria tão bom que os cristãos voltassem a acolher imigrantes dentro de suas casas. Um dia isso já foi verdade quando nós éramos imigrantes em terra estranha. Seria tão bom que mais cristãos estivessem com os mais de 20 mil venezuelanos que estão na nossa cidade, com fome, com sede, com suas crianças com tuberculose. Seria tão bom se nós seguíssemos o exemplo de pessoas que estão provavelmente sentadas do seu lado e tivéssemos tal relacionamento com esses imigrantes que pudéssemos conhecê-los e então ter a confiança de trazê-los para próximo de nossas famílias, porque os conhecemos. Não estou dizendo para você colocar bandido para dentro de casa. Eu estou dizendo para você ter um relacionamento próximo com alguém ao ponto de poder auxiliá-la e amá-la, ao ponto de dar esperança a ela. Seria tão bom. Seria tão bom se, em vez de um carro alegórico com pastores e arminhas nas mãos, rindo,
Seria tão bom se nós fôssemos identificados com aqueles que se sacrificam, não importa qual governo está no poder, mas com aqueles que se sacrificam por sua nação, para que a corrupção não seja mais a tônica da nação, para que a educação seja a melhor, para que as crianças tenham saúde, para que as famílias sejam restauradas. Seria tão bom, seria tão bom. E eu tenho a esperança de que isso pode acontecer. Eu ainda tenho esperança. Eu até diria, talvez você chame de otimismo cego. Eu ainda tenho a certeza de que um dia este reino será visto por sobre a terra, toda ela. De que cidadãos e cidadãs deste reino farão tal diferença em suas nações onde moram, que as suas nações glorificarão a Deus. Porque a palavra final dessa história que nós estamos narrando se encontra em Apocalipse. E naquela narrativa da visão de João, ele diz que povos de todas línguas, raças e nações estarão diante do trono do Cordeiro. Eu preciso crer que eles estarão diante do Cordeiro porque cidadãos alcançados pelo reino de Deus, que se tornaram embaixadores de Cristo, se sacrificaram suas vidas para que outros pudessem viver. Que esse não seja somente o nosso chamado, mas seja o nosso estilo de vida. E que Deus nos capacite a fazermos tal coisa.